Meu pão está saindo sempre pesado. Por quê? Gente, pão pesado é pão que não fermenta. Poderíamos acabar esta pergunta assim. Mas tem o porquê. Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa não perguntou isso, a pessoa falou que tá pesado. Ela não quer saber o que é pesado. Eu que tô falando pra vocês, que é pão que não fermenta, né? Gente, muitas coisas podem ter acontecido, tá? Por que eu falo isso pra vocês? Porque lá atrás, tipo, 12 anos atrás, né? Acho que foi 12 anos. É porque eu não casei primeiro na igreja, tá, gente? Primeiro eu casei no civil, vim pra cá e depois casei na igreja. Então isso tudo causa uma confusão pra eu saber quantos anos de casada eu tenho. Eu não sei. Então, olha só. Mais de 10 anos atrás... mais de 10 anos? Ai, gente, tá complicada a minha vida, já não sei. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer o primeiro pãozinho aqui em casa pra agradar Rodrigo, que era um pãozinho que tinha ervas, tinha tomilho, eram os pãezinhos tipo umas bolinhas. Tipo o pãozinho de couvert, que eu fiz na minha primeira aula prática do YouTube pra vocês. Aquele pãozinho deu errado. Ficou uma pedrinha. Ficou um cesto de pedrinhas. Na hora que ele saiu do forno, ele estava interessante. Mas ele não estava tão interessante não, tá? Hoje eu voltando, meu eu de hoje, voltando para aquela data, eu lembro que tinha alguma coisa estranha, mas eu não sabia. Eram os primeiros pães. Então como é que eu ia saber se era normal ele sair assim ou não do forno? Já começava por aí. Eu também fiz de acordo com um livro que eu comprei na banca de jornal. E naquele livro tinha as fotos, mas não tinha todas as etapas. Então eu não sabia se ele estava pronto para ir ou não para o forno, porque, pasmem, dizia assim, fermente por 40 minutos. E a idiota aqui fermentou. Eu sempre fui bom aluno. Eu sempre fiz o que mandam. E aí eu fiz e ficou uma pedra. Por que aquele infeliz que escreveu aquele livro falou para eu fermentar em 40 minutos? Se ele não sabe da minha temperatura, da minha farinha, da minha realidade. E esses livros continuam sendo vendidos. E as pessoas continuam com falta de sucesso. As pessoas continuam fazendo pães pesados. Porque as pessoas seguem um número de maneira cega. Tipo hipnotizados. Gente, para de seguir número. Aprende a entender o número. A matemática é uma linguagem exata. Porém, ela tem muitos significados. Principalmente para mim. Os números querem dizer muita coisa. Às vezes eu acho que eu estou num planeta esquisito. Porque eu vejo muito sentido em muitas coisas que as pessoas não veem. Então, às vezes eu converso com as pessoas e eu me sinto um pouco louca. Vocês se sentem loucos? Pois é, eu me sinto constantemente, diariamente eu me sinto maluca. Porque eu tenho umas conversas com o Rodrigo que o Rodrigo não entende o que eu estou querendo dizer. Então, assim, eu me sinto meio louca todo dia. Faz parte do meu tipo de pensamento. Eu vejo umas coisas que as pessoas não veem. Aí fica difícil para explicar para os outros. Fica complicado. Então esse lance do fica pesado é que você está seguindo regrinha sem entender. E eu curo isso toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu dou uma aula aberta no YouTube que eu chamo atenção para muitos pontos para você ter a cura sobre isso. Lógico que a cura maior está lá no curso. Isso é fato. Por quê? Porque lá vocês têm outro tipo de atendimento. Mas vocês precisam entender que o ponto que a sua massa fermentou vai dizer muito do seu pão depois lá no forno, depois que ele sai do forno. Então, se seu pão está pesado, não fermentou direito. Ah, mas eu fermentei o número de horas. Mas e a temperatura? Será que você usou a temperatura certa? Então, precisa estar atento ao ponto da massa. A sua massa vai te dizer muito, tanto durante quanto depois. Gente, eu tinha um amigo que falava que o pão pune, e é verdade. Cara, ele nos pune pela nossa falta de atenção, pela nossa displicência, pela nossa petulância, pela nossa arrogância, né? Então, assim, muitas vezes, muitas pessoas que já são super expert erram. Por quê? Arrogância, né? Então você faz lá a parada, tipo, eu sou Masterchef padeiro, e faz a parada toda zoada. Eu já contei pra vocês, né? Que eu vivenciei isso, né? Pois é, uma parada bizarra, né? Tipo, pessoa super master, cheia de títulos, as coisas estavam dando tudo errado naquele dia. Gente, acontece. Eu acho que sem crueldade e sem citar nomes, gente, só acontece com quem faz, ok? É isso que a gente precisa estar atento. E se você não entende o porquê do seu erro, você vai continuar fazendo pão pesado. E o pão pesado precisa de atenção na fermentação. Sempre atenção na fermentação. E assim, fiz tudo certo, não fermentou. Se você usa fermento comprado,
por que não comprar em outro lugar? Por que não verificar se esse fermento está estragado? Se é uma coisa pontual, você tem que observar o que você mudou, o que fez o pão ficar pesado. Quando é um fermento natural, a gente sabe que tem outras nuances por trás, mais complexas. Mas, quando é um fermento comprado, você pode também desconfiar se esse fermento está bom ou não, tá? Porque, acredita, fermento comprado também pode estar ruim. E pior, às vezes ele não tem cara de que está ruim. E aí você acha que você é o problema. Então, vamos devagar com isso, certo?